A paz do Senhor, é uma alegria estarmos aqui mais uma vez, onde estaremos mais uma vez gravando essa videoaula da Escola Bíblica Dominical, este departamento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Londrina. Nesse trimestre, a proposta das lições bíblicas é sobre o tema A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Eu sou o pastor Luciano Secom e hoje nós vamos estar estudando, analisando, vamos estar fazendo uma exposição sobre os principais pontos sobre a lição de número 7. A lição de número 7 traz como o tema dessa lição: Cristo é a nossa reconciliação com Deus. O texto áureo está em Efésios capítulo 2 e o versículo de número 14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribado a parede de separação que estava no meio. A verdade prática dessa lição nos diz: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. A leitura bíblica em classe está no livro de Efésios, capítulo 2, e versículo 14 e 19. Eu creio que até agora, neste momento que as lições, nós estamos estudando as lições, já deu para perceber ao aluno, principalmente aos professores e mestres, que toda a lição ela é desenvolvida, ela está baseada no livro, na epístola de Paulo aos Efésios. Toda a lição, as 3 lições dessa revista está sobre o livro de Efésios. Então é muito importante, não somente para o professor, mas para o aluno, estar baseado nos textos bíblicos. Como toda outra lição, a lição de número 7 em foco é necessário para nós compreendermos o valor dessa lição, a importância, o ensino, o propósito que o comentarista teve ao desenvolvê-la. É importante, eu volto a repetir, é importante o aluno, professor, estar baseado no texto bíblico, porque toda a lição se desenvolve principalmente no capítulo 2 e do versículo 14 ao 19, principalmente ao versículo 14. Então a nossa orientação didática para você, antes de você pegar a lição, você estudar, que você debruce nesses capítulos, o capítulo 2 e do versículo 14 ao 19. Você leia e releia esses versículos. A lição, o tema dessa lição é Cristo é a nossa reconciliação com Deus. O que é reconciliação? Aqui tem uma palavra-chave importante para nós entendermos essa lição, que é a palavra reconciliação, que vem de reconciliar. Se nós olharmos na etimologia da palavra, reconciliar significa instaurar a paz, significa trazer harmonia, pacificar. Então, quando a proposta da lição é que Cristo é a nossa reconciliação com Deus, isso quer nos dizer que Cristo, e somente em Cristo, Ele veio instaurar a paz entre o homem e Deus. Toda a lição vai desenvolver a partir dessa temática. O objetivo geral proposto pelo comentarista é conscientizar que por meio do sacrifício vicário, Cristo desfez a inimizade e entre 2 povos criou um, a igreja. Esse é o objetivo do professor. Esse é o objetivo, no final da aula, nós entendermos isso.
Porque por meio do sacrifício de Cristo na cruz, hoje nós temos paz e nós gozamos de uma plena comunhão em paz com Deus. Muito bem. A nossa introdução, ela vai nos dizer o seguinte. Se na lição anterior, e está se referindo à lição de número 6, nós estudamos, analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios em que o apóstolo Paulo descreveu. Nesta veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2 de Efésios. No versículo 13, nos diz a lição, Paulo usa a expressão adversativa, mas agora, para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Ele explica que essa mudança repousa na obra de Cristo que realizou. Ele diz no versículo 13, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Então é importante isso aqui. É muito importante nós entendermos essa ligação das duas lições. O próprio Paulo, em Efésios, ele mostra essa mudança. Antes de nós termos Cristo, de aceitarmos a Jesus, entregarmos a nossa vida a Jesus, o nosso quadro diante de Deus era um. Estávamos inimigos de Deus. Paulo vai nos dizer no versículo de número 13, no capítulo 2 da carta aos Efésios, ele nos diz essa expressão, que antes nós estávamos longe. Longe de quem? Longe de Cristo, longe de Deus. Por causa do pecado, da separação, isso nos colocou numa situação de longe. Não tínhamos comunhão, não podíamos chegar perto de Deus. Não tínhamos acesso a Deus. Então, Paulo, aqui aos Efésios, ele deixa muito isso bem claro. Por causa da obra de Cristo no Calvário, Cristo, por meio de Cristo, Cristo nos reconciliou com Deus. Então, ele mostra hoje qual é a nossa real situação, a nossa posição espiritual diante de Deus. Hoje, nós gozamos de estar perto de Deus. E Paulo deixa isso muito bem claro aos cristãos de Éfeso. E hoje isso para nós é uma verdade. Hoje a nossa situação é que nós estamos perto de Deus. E isso é importante, caro professor, caro aluno, ao estudar, ao ministrar a lição, deixar isso muito bem enfatizado, deixar isso claro, essa mudança de situação, a qual Paulo trata isso. Paulo tem essa preocupação de expor, de trazer essa verdade. Antes estávamos longe. Agora estamos perto. E a introdução, isso é fundamental, porque a partir dessa introdução é que vai desenvolver toda a lição. O primeiro tópico desta lição, ele nos diz que Cristo desfez a inimizade entre os homens. Esse é o primeiro tópico do primeiro capítulo da primeira lição. Ele vai tratar, primeiro ponto desse primeiro capítulo, primeiro tópico, é a parede da separação entre os homens. O que o comentarista vai nos tratar? Ele vai nos dizer que nos trata de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro de pedra, com a proibição de acesso aos estrangeiros. O extremismo judaico, quanto a esse aspecto, levou Paulo à prisão quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar essa barreira. Para nós entendermos bem o que o comentarista quer tratar, nós temos que ir para o templo e entendermos como era a esquematização do templo. Isso é muito bem conhecido ao caro aluno, ao caro professor, que o templo ele tinha
tinha suas separações. Ele tinha o lugar santo dos santos, ele tinha o lugar santo, ele tinha um pátio, ele tinha um átrio, a qual isso era acesso somente aos judeus, aos sacerdotes, e ao santo dos santos somente aos sumos sacerdotes. Qualquer estrangeiro, qualquer pessoa que não fosse um judeu, ele tinha um limite, a qual era chamado pátio dos gentios. Então, nenhum estrangeiro, nenhum gentio, ele não poderia passar deste muro da separação. Então, isso era, como diz aqui o comentarista, ele estava dividindo por causa do exclusivismo religioso do judaísmo. Só o judeu poderia chegar, nenhum estrangeiro não poderia chegar. Então havia essa separação. E isso é tratado aqui, a qual Paulo, aqui aos Efésios, ele vai dizer que a obra de Cristo, ele veio derrubar essa parede de separação. Então, lógico, isso é uma questão espiritual. Então, o próprio sistema judaico era um sistema exclusivista. Era um sistema religioso que separava as pessoas para elas não terem acesso com Deus. Já no segundo tópico do primeiro capítulo, o comentarista traz a questão, a derrubada da parede da separação. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio. Isso você pode ver a partir do versículo 14, a qual ele diz da parte B do versículo 14 do capítulo 2 de Efésios, e derribando a parede de separação que estava no meio. Essa barreira era tanto literal como principalmente uma questão espiritual. Mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Assim, não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus. Temos acesso à presença do Pai. E pelo sangue de Cristo temos livre entrada no santuário de Deus. Então, isso é importante. Nós, o professor, o cara aluno, entender essa questão aqui. Que Paulo trata isso no capítulo 2 de Efésios. Havia uma separação. É a separação criada pelo sistema religioso separatismo dos judeus, mas pela obra de Cristo esse muro foi derrubado. Então nós temos que entender essa importância. E aqui ele diz essa questão, quando Paulo usa esse termo derrubando a parede da separação no versículo 14, o comentarista vai tratar que isso é tanto uma questão literal e espiritual. Por que literal? Porque essa parede, de fato, ela existia no Templo de Salomão, na época de Jesus. Essa parede existia mesmo. Era uma parede, segundo alguns comentaristas, principalmente o historiador Flávio Joséfo, ele vai comentar que este muro ele tinha aproximadamente 1,5 metro, a qual ele tinha o objetivo de impedir que qualquer gentio passasse. Ela era o limite, era a fronteira, a qual o gentio não poderia passar. Segundo o próprio historiador Flávio Joséfo, segundo a arqueologia, vai nos dizer que existiam algumas placas em hebraico, escrito na língua em latim, que era a língua romana, em grego, da cultura helenista, que era proibido o gentio passar. E se o gentio passasse esse muro, ele poderia enfrentar a morte. Como era essa questão do exclusivismo criado pela cultura judaica. Era muito forte. E isso até o próprio comentarista aqui da lição vem nos trazer um exemplo do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 21, a qual vai nos dizer que Paulo, o apóstolo Paulo, ele foi acusado de levar um grego a passar este muro e levar ele até a parte ali que um gentio não poderia entrar, que somente os judeus poderiam passar, podiam frequentar essa área. O próprio, depois, o Atos vai nos falar dessa acusação que o apóstolo Paulo
teve a respeito disso aí. Isso é uma questão literal. Numa questão espiritual, existia sim, de fato, para nós esse muro de separação. E qual era esse muro de separação numa questão espiritual? É o pecado. O pecado nos impedia de nós termos acesso a Deus, a qual éramos inimigos de Deus. Estávamos longe de Deus. Como o próprio Paulo vem tratar nessa lição. Estávamos longe por causa deste muro numa questão espiritual. Mas por causa de Cristo, este muro espiritual hoje não existe mais. Isso é um motivo de alegria e de gozo diante de Deus, a qual nós temos acesso ao Pai por causa da obra de Cristo na cruz. Então, isso é importante o professor, o aluno entender muito bem essa questão aqui. Isso nos ajuda nós compreendermos essa questão. O terceiro tópico do primeiro capítulo, o comentarista vai tratar a questão do conceito da lei dos mandamentos. A compreensão deste conceito, segundo o comentarista, repousa na visão tripartida da lei mosaica. A lei mosaica, a qual lei que Deus estabeleceu aos judeus, ao seu povo judeu, os israelitas, a qual ela era composta de mais de 600 leis, 600 artigos, ok? A qual ela era dividida em 3 partes. Todo esse conjunto de lei era dividido em 3 partes. E o comentarista que vai tratar. E qual era a subdivisão? Era dividida em lei moral, em lei cerimonial e lei civil. O próprio comentarista, ele traz um resumo muito breve a respeito do que tratava essas divisões. A lei civil diz respeito ao israelita como cidadão. A lei moral permanece em vigor como seu padrão de conduta, mas não como meio de salvação. A lei cerimonial, que é o terceiro grupo, é citado como sendo as questões cerimoniais numa questão de culto a Deus, dentro da lei judaica, que era a questão da circuncisão, a questão dos sacrifícios, a questão da comida e bebida, aos dias de festas, a questão de lua nova e sábados. Então eram essas as divisões. Esses ritos, segundo o comentarista, identificavam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstrava a hostilidade deles para com os gentios. Então, o judeu, ele cumpria a risco todas essas leis, a lei moral, a lei civil e a lei cerimonial, porque isto identificava ele como uma questão de uma vida com Deus, segundo a questão judaica. Mas também mostrava aos gentios que ele pertencia a Deus, ele era o povo escolhido de Deus. Eu creio que é necessário a gente relembrar mais uma vez a questão que até este momento aqui, para Deus, as nações eram divididas em 2 classificações. Os israelitas e os gentios. Os gentios é todos aqueles que não são israelitas, não são judeus. Então qualquer outra nação do mundo era classificado como gentios. Então por isso dessa hostilidade do povo judeu como qualquer outra nação. Ok? O quarto tópico desse primeiro capítulo, o comentarista nos traz a questão da revogação da lei dos mandamentos, a qual lhe diz: a eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenança. Então, nós vamos ver aqui, o comentarista ainda segue dizendo que, deste modo, a revogação aqui aludida é a da lei cerimonial, que resultava em separação entre judeus e gentios. O ato de Cristo na cruz, oferecido a Deus em cheiro suave, aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualistas e assim a inimizade foi desfeita. Então, o próprio
Paulo aqui em Efésios, ele vai nos trazer essa questão, principalmente no versículo 15. Ele vai dizer que a obra de Cristo na sua carne, Cristo lá na cruz desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e pela cruz reconciliar-se ambos. Então, o ato de Cristo na cruz, Cristo veio revogar essa lei das cerimônias, que isso fazia parte da cerimônia, que o povo não poderia, por causa desse muro, o povo não podia chegar no lugar santo dos santos. Então, por Cristo, ele reconciliou, ele revogou essa lei. O que ele quer dizer numa questão, para nós entendermos esse termo, a revogação, o revogar, é anular. Mas ela tem mais sentido se nós olharmos até mesmo uma questão num olhar, numa ótica jurídica, que é Cristo, ele cessou os efeitos dessa lei. Essa lei hoje, ela não tem mais vigor, ela não precisa ser mais cumprida para nós chegarmos perto de Deus. Por quê? Porque Cristo revogou, ele cumpriu essa lei, ele revogou essa lei. Então, por nós, por causa de Cristo, por causa dele, esse muro de separação hoje, na questão espiritual, não tem mais acesso. Terminando aqui o primeiro capítulo dessa lição, ela é muito importante nós entendermos essa questão. O caro professor, os nossos alunos da classe precisam muito bem entender isso aqui. Isso aqui eu quero classificar como ele é o palco. Ele é um ambiente onde toda essa lição ela vai ter um efeito de uma compreensão melhor. Por quê? Porque nós só vamos entender o valor, a importância do que Cristo fez na cruz se nós entendermos isso aqui. Existia sim um muro de separação. Naqueles tempos, literal, mas ainda hoje, para muita gente, uma questão espiritual. Então precisa. Aí nós vamos compreender, o aluno, o professor, vai compreender melhor quando ele entender esse primeiro capítulo aqui dessa lição. Então, eu quero classificar ela que ela é o palco. Ela é onde ela vai se desenvolver toda a lição. Partindo para o segundo capítulo desta lição de número 7, o comentarista tem como tema desse segundo capítulo, nos dizendo: pela paz, Cristo fez um novo homem. O versículo 15 vai nos dizer isso. Paulo diz no versículo 15, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Vejamos bem, nos diz assim o comentarista: a partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada e de ambos os povos, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade. O primeiro tópico nos diz o conceito bíblico de paz, porque ele está nos dizendo, Paulo nos apresenta isso no versículo 15. No versículo 15, ele nos diz que Cristo fazendo a paz, ele criou essa paz. Então, qual é o conceito bíblico de paz? O comentarista vai nos tratar que, de forma geral, a paz é a descrição de boas relações, do fim de um conflito e do estado de tranquilidade e de uma qualidade espiritual. Na passagem a preço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Então nós podemos pegar aqui o que o comentarista vem nos apresentar, que essa paz de Cristo, ela é o resultado de um fim de um conflito. Esse conflito entre o homem e Deus, e até mesmo entre os gentios e judeus. Esse conflito entre essas três tensões, na questão divina, na questão entre os judeus e entre os gentios, Cristo nos trouxe a paz. Ele colocou um fim nesse conflito. Não existe mais esse conflito entre os gentios, entre os judeus e ambos entre Deus. E tudo isso foi possível
por causa de Cristo, do seu ato de Cristo na cruz. Então, o segundo tópico, ele vem tratar a questão que Cristo, ele é o motivo da nossa paz. Ele é a nossa paz. Ele não simplesmente, ele nos gerou a paz, mas ele é a nossa paz. Então, isso é importante. Ele trouxe o fim desse conflito. O terceiro tópico desse segundo capítulo é a nova humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo, de dois, um novo homem, fazendo a paz. Isso no versículo 15, como nós lemos. Essa unidade não foi resultado de algum acordo firmado entre os homens. Então isso é importante aqui. Quando Cristo, a questão dessa paz, a qual ele colocou o fim de um conflito entre dois povos, entre gentios e entre judeus. Ele reconciliou. E ainda o comentarista trata, ele usa que essa união não foi resultado de acordo firmado entre homens, não. Porque nenhum judeu procurou os gentios e nem os gentios procurou os judeus para fazer essa paz. Partiu a iniciativa única e exclusiva de Cristo. Então ele é a nossa paz, ele reconciliou ambos num só. E hoje, tanto os judeus, tanto os gentios, em Cristo, não há mais essa separação. Não há mais esses povos, não há mais essa distinção. Porque ambos, em Cristo, se tornaram uma nova humanidade. E quem é essa humanidade? Ele vai tratar. É a igreja. Hoje é a igreja. Por isso, que aos Romanos, Paulo, aos Romanos capítulo 2, versículo 11, ele vai nos dizer, e o próprio comentarista vem nos apresentar esse versículo. Para Deus não há acepção de pessoas. Para o judeu havia acepção de pessoas. Havia essa acepção. Para Deus não existe mais. Para Deus não existe. O próprio Paulo também, em Gálatas, capítulo 3 e versículo 28, ele vai nos trazer essa questão nos dizendo o quê? Nisto não há judeu e nem grego. Não há servo e nem livre. Não há macho nem fêmea. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então esse é o benefício do efeito de Cristo naquela cruz. É essa questão, essa bênção, essa paz, esse fim desse conflito. Não há mais, para Deus não há mais separação. Não há mais essa questão de etnias, de povos, de cor, de raça. O próprio Paulo vai nos dizer isso na sua palavra. Não há judeu e nem grego. Isso não interfere mais, isso não tem mais peso. Porque em Cristo, ambos todos, quando nós aceitamos a Jesus, tanto judeu, tanto grego, tanto nós, todos quando aceitamos a Cristo, em Cristo se há uma nova humanidade e isto é a igreja. Então isso deve ficar muito bem claro sobre o efeito de Cristo. E lógico, como nós estamos lendo, é importante o professor, eu volto a dizer, numa questão didática, a todo momento está recorrendo aos versículos aqui apresentados em Efésios, capítulo 2. A qual o versículo 15, que nós estamos baseando agora, ele nos diz, na sua carne. É importante estarmos lendo e ressaltando isso para o aluno. Na sua carne, desfez a inimizade. Ele desfez a inimizade. Isto é, na lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um. Está se referindo aos judeus e aos gentios. Fazendo a paz, porque ele trouxe a paz nesse conflito. E pela cruz, o efeito da cruz, reconciliou ambos com Deus em um corpo. Matando, olha o termo que o apóstolo Paulo usa, matando e liquidando, não dando mais vida para esse conflito, não tem mais vida, não tem mais efeito, matando com ela as inimizades. Então, entre os povos, não existe mais, diante de Deus, não existe mais essa inimizade. O terceiro e último capítulo, nós vamos tratar, o autor vai tratar sobre, pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. Então, Cristo se ofereceu em sacrifício por nós,
pelo meio da cruz. Então a importância de nós entendermos o papel da cruz, o papel do sacrifício que Cristo fez pela cruz. O primeiro tópico ele trata sobre Cristo se fez maldição por nós. O segundo tópico ele vem tratar sobre reconciliados pela cruz de Cristo. Então por isso que é importante. Houve essa reconciliação, houve essa paz, a inimizade foi destruída pelo efeito da cruz. E isso o versículo 15 é muito taxativo, a qual Paulo diz. Ele diz, principalmente no versículo 16, no versículo 16, ele vai dizer isso, e pela cruz, olha o termo que Paulo usa, pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo. O terceiro e último tópico do capítulo 3, ele vai nos dizer a questão desse reconciliados na cruz em um corpo. E o comentarista vai tratar que essa reconciliação, essa paz, ela houve em dois sentidos, como nós temos tratado até aqui. Numa questão vertical, entre o homem e Deus, e também numa questão horizontal, numa questão entre os povos. Então, essa é a importância da cruz. Esta é a mensagem da cruz. É isso que o comentarista vem tratar. Por causa da cruz, por causa da sua morte. E como Paulo deixa isso em evidência aqui no capítulo 2, em Efésios. Nós indo agora para a nossa conclusão, encerrando a nossa videoaula, ele nos diz, em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício, derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão por meio da paz conquistada no madeiro de fez a inimizade. Criou uma nova humanidade, que hoje é a igreja, e reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a igreja, que é o corpo de Cristo. Eu quero terminar essa videoaula recorrendo, mais uma vez, aos versículos aqui de Efésios capítulo 2. O versículo 16, ele vem nos dizer que pela cruz houve essa reconciliação com Deus em um corpo, e matando com ele a inimizade. Por causa da cruz, o efeito, o poder da cruz, hoje nós gozamos, nós desfrutamos dessa paz, dessa reconciliação, desse acesso com Deus. E o versículo de número 19, ele diz assim, Paulo, assim já não sois estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Como isso é importante, caro professor, caro aluno. Hoje o benefício, o efeito, hoje nós desfrutamos, porque hoje nós somos da família de Deus. Que Deus venha nos abençoar, que a gente possa entender, que a gente possa louvar a Deus, nós possamos agradecer a Deus todos os dias, a todos os momentos, porque hoje nós pertencemos à família de Deus. Caro professor, caro aluno, termine esta lição se regozijando na presença de Deus. Termine esta lição na presença do Pai, louvando, agradecendo e desfrutando, porque hoje não somos estrangeiros, não somos forasteiros, temos livre acesso ao Pai, porque nós somos da família de Deus. Isso é importante, Deus tem uma família. Como isso é importante? Deus tem uma família. E pela sua misericórdia, pela sua graça, nós pertencemos à família de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe, que você possa ter uma abençoada de uma aula, que o Espírito Santo continue ministrando ao teu coração, que você fique na paz de Deus até um próximo momento, se Deus quiser. Fique na paz do Senhor Jesus.